Essa aula que você está prestes a assistir é uma das aulas do nosso curso completo de estatística para análise de dados do zero ao avançado. E se você então quiser ter acesso a aulas completas, aprofundadas, ter todo o material, tira dúvidas comigo, inclusive projetos para serem aplicados que replicam a vida real para você colocar no seu portfólio, o link para você conhecer mais sobre esse curso está na descrição. No mais, te desejo uma excelente aula. Até agora nós vimos alguns casos em que a falta de uma abordagem data-driven de boas análises custaram bem caro para as empresas. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Vamos ver agora alguns casos em que as análises de dados tiveram um papel importantíssimo no crescimento das empresas e alguns cases de sucesso mostrando por que o analista de dados é um dos profissionais mais valorizados de hoje em dia e ele vai continuar sendo também no futuro. Para isso, vou mostrar a minha tela aqui para vocês e vamos começar então com o primeiro caso. Mas é importante a gente dizer que existe uma discussão muito comum quando a gente fala de dados, de analisar dados, que é, muitas vezes pode ser caro conseguir esses dados, até mesmo difícil de acessar esses dados na própria empresa. Alguns desses dados não estão disponíveis para todos os funcionários, muitas vezes você vai ter que pedir acesso, esse tipo de coisa. Isso quando a empresa não tem que pagar por pesquisas e relatórios externos, para conseguir esses dados externos. E eu sempre falo que o analista 360 precisa ter uma visão mais ampla das coisas e ir buscar além dos dados da própria empresa, dados externos, fazer buscas externas, fazendo aquilo do que eu chamo de análise 3D, que nada mais é do que buscar dados que vão muito além daqueles que a empresa tem ali internamente, buscar dados e informações de concorrentes, por exemplo, até mesmo dados econômicos e geográficos, todos esses dados que podem gerar insights para o próprio negócio, mas que não estão dentro dele em si. E o caso do Red Roof Hotels mostra exatamente isso. Como bons analistas vão atrás de fontes de dados além da empresa, além daqueles que a empresa tem internamente. O Red Roof Inn é uma rede gigantesca de hotelaria nos Estados Unidos, mas eles têm unidade pelo mundo todo, inclusive no Brasil. E é um dos hotéis mais procurados em Orlando para o pessoal que vai passar férias na Disney, por ser justamente uma rede mais baixo custo. E hoje é uma das redes hoteleiras com maior crescimento no mundo, eles crescem a uma taxa muito interessante ao ano. E o caso aqui que aconteceu foi o seguinte: os analistas estavam estudando maneiras de aumentar o faturamento da rede hoteleira. Eis que o analista do time saiu de férias e foi fazer uma viagem, e ele teve o seu voo cancelado devido ao mau tempo. Então ele percebeu uma dificuldade terrível dele e dos outros passageiros em terem que se hospedar para poder esperar até o dia seguinte em que sairia o voo remarcado. Ele então, percebendo esse transtorno, essas dificuldades de ter que se hospedar com urgência, percebeu também que as demandas dos hotéis ficavam muito altas de uma hora para outra. Ele guardou essa informação e quando ele voltou da empresa, voltou das suas férias, ele e o time de dados começaram a buscar por algumas bases de dados um tanto quanto interessantes. Eles começaram a pesquisar por voos cancelados por conta de mau tempo. E o mais interessante é que essas bases de dados eram todas gratuitas, abertas e acessíveis a qualquer um. E eles então foram atrás dessas bases e com isso eles começaram a analisar o tempo e o cancelamento dos voos. Então eles pegaram dados de tempo e dados dos voos em geral. E aí eles começaram a cruzar algumas informações. Eles organizaram e fizeram algumas combinações, por exemplo, de hotéis e aeroportos e identificaram certas condições climáticas que aumentavam as chances dos voos serem cancelados. Com isso, a empresa começou a criar estratégias focadas nesse tipo de consumidor e passaram então a focar os seus anúncios para esse tipo de público nos locais com maiores chances de cancelamento. Eles olharam as companhias que mais cancelavam voos, os aeroportos que mais cancelavam voos por conta do clima e com isso eles conseguiram se especializar nesse caso. Perceba que eles segmentaram inclusive por voos cancelados por clima, porque quando o voo simplesmente é atrasado ou remarcado para o próximo, esse voo pode ser remarcado dentro do próximo dia ou nas próximas horas. Então também não seria o cliente interessante para eles. Eles queriam voos cancelados por conta de um clima intenso, porque quando isso acontece, o voo só vai sair no dia seguinte, quando o clima todo melhorar. E baseado nisso, eles começaram a focar os seus esforços, os seus anúncios, em locais, nos aeroportos, onde as chances de cancelamento eram maiores. E eles fizeram isso montando campanhas de divulgação no Google, com muito mais precisão e pagando muito menos pelo bid, que é o leilão. Então, quando você faz uma campanha no Google, você sobe essa campanha, você coloca o valor máximo que você está disposto a pagar por aquela visualização, por as pessoas entrando no seu anúncio, e aí você coloca isso. Quando você está concorrendo com todo mundo, quanto maior a concorrência naquele setor, naquele anúncio que você está fazendo, mais caro fica o preço do bid, que é o do leilão. Então você acaba pagando mais caro para que as pessoas vejam o seu anúncio. No caso deles, eles segmentaram tão bem com base nesses dados que eles começaram a pagar muito barato por esse leilão, pelo preço dessa visualização. Isso porque eles sabiam onde anunciar, a hora de anunciar e para quem anunciar. Somente essa iniciativa, para você ter uma ideia, trouxe um aumento de faturamento anual na empresa em 10%.
Isso em uma empresa que em 2023 faturou 984 milhões de dólares ao longo do ano. Então 10% disso, com certeza, deu para pagar com sobra altíssimos salários para os times de dados e ainda assim sobrar uma enorme margem de lucro, de aumento de margem. E o mais legal é que esse modelo e essa análise foi feita usando regressão linear e dados gratuitos. Ambas as coisas que você, analista de dados, tem que dominar para trabalhar na área. O próximo caso muito interessante foi o caso da Target, que é uma grande rede de supermercados e lojas de departamento nos Estados Unidos. E o que aconteceu aqui foi que uma equipe recém-contratada de analistas de dados chegaram já com um primeiro grande desafio. E o desafio era: é possível descobrir quais das clientes estão grávidas sem perguntar para elas? E também sem olhar nas câmeras e observar, né, as câmeras das lojas? Então, esses analistas de dados foram atrás dos dados de compra dos clientes, que no caso aqui era feito via cartão de crédito fidelidade, então eles conseguiam acessar quais produtos determinados clientes compravam. Dessa forma, eles buscaram nas compras e nas combinações de produtos padrões que pudessem indicar com alto grau de precisão se a cliente estava grávida ou não. E aí, eu tenho uma coisa para te perguntar. Quais produtos você acha que eles usaram como parâmetro para ver se havia uma grande chance da mulher estar grávida ou não? Eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na cabeça seria fralda, certo? Provavelmente fraldas não seriam um bom produto para esse fim, apesar da maioria das pessoas acharem que sim, não é. Isso porque fraldas costumam ser compradas mais próximas do bebê nascer e a Target quer saber o quanto antes se a cliente está ou não grávida, justamente para aproveitar e oferecer produtos específicos, aumentando ainda mais a conversão. A mulher também pode comprar fraldas porque ela já tem um bebê, então também não seria assim necessariamente algo dizendo que ela está grávida. Além também do que muitas mulheres e homens também compram fraldas para presentear amigos e amigas. Então, também não seria um bom parâmetro usar fraldas. Existe hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se lá fora tem, mas chá de fralda ou sei lá o quê, e que você presenteia as pessoas com fraldas. Então, também, não necessariamente eu estou grávida ou minha mulher está grávida, a gente pode simplesmente comprar fralda e presentear outra pessoa. Por conta disso, então, fraldas não é um bom data point, não é recomendável para se colocar no modelo. A segunda coisa que talvez as pessoas pensem é roupas para grávidas. E não. Dificilmente roupas seria um bom data point também, afinal as mulheres costumam comprar roupas de grávida no final da gravidez, no último trimestre. E também, novamente, amigos e pessoas, parentes, podem dar roupas de grávidas para a mulher, não necessariamente estando grávidos ou não. Agora, produtos que se mostraram bons data points. Eles descobriram, ao observar os dados, que quando a mulher está grávida, ela compra muita loção sem cheiro. A mesma coisa vale para sabonete, sabão em pó e outros produtos, além de comprarem muitas vitaminas. Então eles perceberam que as mulheres que de fato estavam grávidas e começando ali a gravidez, elas começavam a comprar coisas sem cheiro, muito provavelmente por conta de enjoo, e também algumas vitaminas. E o resultado disso foi que eles conseguiram identificar 25 produtos que, quando analisados em conjunto, permitiam que eles atribuíssem uma nota a cada compradora, uma pontuação de gravidez que eles chamaram. Mais importante, eles também conseguiam estimar com muita precisão a semana em que o bebê iria nascer, com base nos produtos que as pessoas estavam comprando. Então eles conseguiam prever bastante essa gravidez, eles conseguiam prever com uma boa margem de espaço, de tempo. E os resultados foram tão bons, tão bons, tão bons, que quase rendeu para a Target um processo. E isso aconteceu quando um belo dia um pai de uma adolescente de 16 anos entra bravo na loja, irritadíssimo, xingando todo mundo, brigando com o gerente, porque a loja estava enviando catálogos de produtos de gravidez para sua filha. E o pai estava lá bravo e mostrando o catálogo que chegou no nome da sua filha, com produtos, roupas de bebês, carrinhos, entre outras coisas. E o pai questionando se a loja estava querendo incentivá-la a engravidar, porque eles não paravam de mandar catálogos como esse. E que isso era um absurdo, afinal, a menina estava apenas no ensino médio. O gerente pediu desculpa, então, nesse caso, e disse que iria comunicar à sede da empresa sobre o ocorrido. O que acontece é que 3 semanas depois do ocorrido, dessa discussão toda, o pai voltou à loja se desculpando com o gerente porque sua filha estava grávida e ele não sabia. Ou seja, eles foram tão precisos, que eles foram capazes de identificar a gravidez da menina antes mesmo dos familiares e talvez até mesmo antes dela própria. Justamente porque às vezes ela começou a sentir enjoos, começou a comprar vitaminas achando que isso iria resolver o seu problema, mas na verdade ela estava grávida. E o resultado financeiro disso tudo foi uma receita incremental, ou seja, uma receita que eles não iriam ter se não fossem esse projeto específico, se não fosse essa análise de dados específica, de 23 bilhões de dólares, um baita de um valor que não iria cair nas contas da empresa se esse trabalho, se esse projeto não tivesse sido desenvolvido por uma equipe recém-contratada de analista de dados. Acredito eu que dá para pagar com tranquilidade altos salários para esses profissionais. O último caso, muito interessante também, talvez não, o maior de todos, certamente, é a Amazon. A Amazon, sem dúvida nenhuma, é uma das empresas mais eficientes do mundo em análise de dados. E não é para menos. A empresa, desde quando ela nasceu, desde quando ela começou, desde o seu início, usava análise de dados. Eu poderia, sim, citar
olha, agora de cabeça, umas 20 formas diferentes que a empresa utiliza majestosamente as análises de dados, porque eles realmente fazem isso muito bem. Mas vou citar alguns casos aqui, principalmente mostrando como que a empresa começou. E a Amazon começou vendendo livros digitalmente, não livros digitais, elas vendiam livros físicos, mas na internet. Desde o início, a Amazon coletava dados sobre a preferência de seus clientes, os padrões de compra e o comportamento de navegação no site. A empresa usava esses dados para melhorar a experiência do cliente, otimizar a cadeia de suprimentos e gerenciar o estoque de forma mais eficiente. Um dos principais usos inovadores da análise de dados foi o desenvolvimento de algoritmos de recomendação de produtos, baseados em análise de compras anteriores e comportamento de navegação. Esses algoritmos ajudavam então a sugerir produtos relevantes para os clientes, aumentando a probabilidade de vendas adicionais. Depois, a empresa continuou investindo em análises e maneiras novas de captar dados, e com o lançamento do Kindle, eles conseguiram expandir isso até para partes do livro que você grifa. Quando você está lendo, você grifa lá as partes do livro. Se você fizer isso no Kindle, seja no computador ou seja no Kindle físico, eles conseguem simplesmente cruzar essas informações para outras pessoas que grifaram trechos semelhantes e com isso te fornecer melhores dicas e outros livros que tenham a ver talvez com aquele tema. Então perceba que tudo isso começou com livros, mas não demorou muito até eles expandirem esse catálogo para roupas, eletrônicos e muito mais, porque agora eles tinham aprendido a analisar dados e usar isso para conseguir vender produtos. Agora bastava simplesmente aumentar o seu catálogo. Mas a Amazon, além de boas recomendações, tem um custo de logística muito baixo. Esse é o outro diferencial. É muito eficiente. Porque eles utilizam análise de dados também para escolher o depósito mais próximo do vendedor e do usuário. E ele calcula sempre o trajeto mais otimizado para a entrega. Isso, simplesmente essa ideia, gera uma redução de custo para a empresa acima de 40%. Então, é esse tipo de eficiência, é esse tipo de benefício que a análise de dados traz para a empresa. Imagina você ter que competir com a Amazon, se ela logo de cara, para vender o mesmo produto que você, ela já sai com um custo de 40% a menos. Fica praticamente inviável você começar um negócio e disputar com a Amazon. Mas não porque ela é muito grande, perceba, e sim porque ela utiliza muito bem os dados. E justamente dessa forma, eles tornam a experiência de compra melhor, convertem mais, aumentam o ticket médio e fazem isso com o menor custo possível. As recomendações da Amazon também garantem que o cliente não sofra com o paradoxo da escolha, que é quando você tem muitas opções e fica perdido e não sabe qual escolher. Então, por isso que os sites da Amazon eles têm algumas opções, essas poucas opções são baseadas no que você gosta, no que você procura e com base no seu comportamento dentro do site. Isso facilita muito o processo de compra. A Amazon faz isso pegando uma grande quantidade de dados. E isso, logicamente, também tem um custo. Mas até para isso eles usaram os dados. Ao perceberem a crescente demanda do mercado por dados, a Amazon criou o seu próprio sistema em nuvem, que é a AWS. E que hoje, além de poder armazenar todos os seus próprios dados, sem ficar dependendo de terceiro, e com isso também reduzir custos, eles ainda vendem esse serviço e essa é uma das principais receitas líquidas, ou seja, é o produto onde eles mais têm margem. Então eles arrumam um jeito de ganhar dinheiro, não só poder hospedar os seus dados de forma mais segura e forma mais direta, mas também de ganhar dinheiro com isso. Então perceba que a Amazon usa dados para recomendar produtos, melhorar logística e também melhorar a experiência do usuário, além de montar serviços cloud, por exemplo, para armazenar os seus próprios dados e oferecer esse tipo de serviço que garante a eles uma alta margem. Realmente, uma empresa que usa dados é uma empresa muito diferente, muito mais competitiva e é por isso que você, analista de dados, é um profissional muito valorizado.